Eu recebo o benefício de prestação continuada, o BPC. Posso converter para a aposentadoria da pessoa com deficiência? Nesse vídeo eu vou mostrar para você, eu vou responder essa dúvida, mas antes te convido a se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. Basta clicar nesse botãozinho que tem logo abaixo, inscrever-se. Aproveita, já deixa aí um gostei. E se ficar alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu respondo para você. Eu sou Valdemar Pereira, sou advogado, especialista em aposentadorias do INSS. E se você é beneficiário de um BPC, que é um benefício de prestação continuada em decorrência de alguma deficiência, se você se planejar, você poderá mudar, ou seja, deixar de receber o benefício de prestação continuada, deixar de receber o BPC e passar a receber uma aposentadoria com as regras da pessoa com deficiência. Porém, deixo bem claro aqui que não se trata de uma conversão automática de aposentadoria. Nesse caso, você precisa planejar essa aposentadoria. Podemos falar, então, em aposentadoria programada da pessoa com deficiência. Portanto, não se trata simplesmente de uma conversão de BPC em aposentadoria da pessoa com deficiência. Não basta chegar no balcão do INSS e falar para o servidor: eu recebo um BPC e quero mudar para receber uma aposentadoria da pessoa com deficiência, porque a aposentadoria é mais vantajosa para mim. E se você não conhece quais são as vantagens de uma aposentadoria da pessoa com deficiência em detrimento de um BPC, basicamente é que a aposentadoria é definitiva e dá direito ao 13º, dá direito à pensão por morte para os dependentes. Já o BPC não é aposentadoria, não gera 13º salário, não gera pensão por morte, não conta como tempo de contribuição, não gera aposentadoria automática. Se ficar no BPC a vida toda, se você ficar recebendo BPC a vida toda, não contribuir com o INSS, nunca vai se aposentar. E olha, se você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, escreve aí a sua dúvida, deixa a sua pergunta que depois eu respondo todas as perguntas e vamos lá, vamos continuar. Você deve estar se perguntando: doutor, o que eu preciso fazer para mudar de BPC? Eu recebo BPC e quero mudar para aposentadoria. Primeiro, precisamos saber o que é o BPC. A LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, define que o BPC, Benefício de Prestação Continuada, é a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família. Os critérios para receber o BPC da pessoa com deficiência são: realizar perícia biopsicossocial, que nesse caso a pessoa será avaliada pelo perito médico e o assistente social do INSS, que vão avaliar a documentação médica, vão avaliar as barreiras e impedimentos daquela pessoa no meio em que ela vive, ou seja, no ambiente residencial, no ambiente social e no ambiente profissional. E o outro critério é a renda, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. Nesse caso, o que seria 1/4 de um salário mínimo? Se na sua residência são 4 pessoas e entra um benefício de um salário mínimo, divide esse salário mínimo pelas 4 pessoas e vai dar um valor de R$ 303. Nesse caso, teria que, para ter direito ao BPC, você teria que ser R$ 302 por pessoa, porque o critério diz que é inferior a 1/4 de salário mínimo. Judicialmente,
esse critério de renda pode ser flexibilizado dependendo do caso, dependendo da situação. De forma bem simples, o BPC é para quem não tem renda, é para quem não trabalha com carteira assinada e não contribui com a Previdência Social. O BPC é um benefício que tem sua função social e promove o mínimo de dignidade, mas é um benefício que gera insegurança para o seu futuro, para o futuro da pessoa com deficiência. E agora, uma dúvida que é muito comum com relação ao LOAS, ao BPC, o que essas pessoas, na verdade, elas querem saber é se quem recebe o BPC pode se aposentar pelas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência. E a resposta é: depende. A pessoa tem que saber que só o fato de receber o BPC não gera a aposentadoria. Quem recebe o BPC e quer se aposentar pelas regras da aposentadoria da pessoa com deficiência deverá contribuir para o INSS e preencher os requisitos de uma das modalidades de aposentadoria. Não deve, portanto, confundir e achar que é uma conversão de BPC para uma aposentadoria. São coisas completamente diferentes. Quem recebe BPC e consegue uma aposentadoria, ela vai ter que abrir mão de receber o BPC. Portanto, a aposentadoria é uma concessão de outro benefício por a pessoa ter preenchido os requisitos para receber aquele benefício. E com isso, ela tem que abrir mão de receber o BPC. O detalhe é que quem recebe BPC não pode exercer atividade remunerada, a não ser no caso do jovem aprendiz. E aí, nesse caso, o benefício poderá ser acumulado com a remuneração do jovem aprendiz por no máximo 2 anos. Agora, a informação mais importante para você, para quem recebe o BPC. Bom, quem recebe o benefício de prestação continuada pode contribuir para o INSS para se aposentar lá no futuro, para essa pessoa ter esse direito de aposentadoria lá no futuro. O beneficiário de BPC pode contribuir para a Previdência Social na condição de segurado facultativo. Nesse caso, são 2 modalidades de contribuição para o sistema da Previdência Social. A primeira, como contribuinte obrigatório, é quem exerce atividade remunerada, e a segunda, como contribuinte facultativo, ou seja, aquele que não exerce a atividade remunerada. A lei traz 11 modalidades de segurados facultativos, que são aqueles que podem se inscrever na Previdência Social como segurados facultativos. São eles: o primeiro, o estudante maior de 16 anos, aquele que exerce trabalho doméstico na sua própria residência, ou seja, quem cuida do lar é a dona de casa, por exemplo. O síndico do prédio, que não recebe remuneração, estudantes sem ocupação remunerada também, brasileiros que acompanham o cônjuge para trabalho no exterior, desempregados, membros do Conselho Tutelar não vinculados a nenhum outro regime, estagiários, pós-graduandos e bolsistas com dedicação à pesquisa, presidiários desvinculados do sistema obrigatório, ou seja, que está desempregado, e brasileiros que vivam no exterior. Outro ponto, outro detalhe importante é que o segurado facultativo pode escolher um dos 3 planos de contribuição da Previdência. O primeiro, o plano normal, com alíquota de 20%, e esse plano inclui todos os benefícios previdenciários, ou então pode escolher o plano simplificado, com alíquota de 11%. Esse plano não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E o último é o plano de baixa renda, com alíquota de 5%. Também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se o segurado facultativo optar por
contribuir pelo plano normal, que é o plano de 20%, ele vai pagar R$ 220, o que corresponde a 20% do salário mínimo atualmente. Já no plano simplificado, com a alíquota de 11% do salário mínimo, você vai pagar R$ 121. Considerando a situação econômica de quem recebe o BPC, o mais adequado nessa situação é a alíquota de 11%, o que equivale a R$ 121 do salário mínimo. Você vai pagar mensalmente, você vai contribuir mensalmente para garantir a sua aposentadoria lá no futuro. Mas atenção aqui, o beneficiário de BPC não pode contribuir no plano baixa renda, que é de 5%, porque você não vai se enquadrar no requisito sem renda própria, justamente porque você recebe um salário do BPC. Agora, o plano baixa renda pode ser interessante para os familiares de quem recebe o BPC. E aquelas pessoas que estão devidamente cadastradas no Cade Único têm direito a essa alíquota. Então, o esposo ou a esposa de quem recebe o BPC, o filho de quem recebe o BPC, ou a mãe da criança ou do jovem que recebe o BPC, essa pessoa se encaixa no requisito de 5%. Agora, a pessoa que recebe o BPC só pode contribuir com a alíquota de 11% como segurado facultativo, porque, como já expliquei, ela não se enquadra, ela não se encaixa no requisito sem renda própria. Essa informação que trago aqui é justamente o entendimento do Poder Judiciário, que já decidiu no sentido de que quem recebe benefício assistencial pode contribuir para a Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. Entretanto, não é possível o recolhimento como segurado facultativo de baixa renda, pois a pessoa não restaria preenchido um dos requisitos, que é a ausência de renda própria. Então, se eu recebo o BPC, o que devo fazer para programar a minha aposentadoria como pessoa portadora de deficiência? A lei dá a possibilidade do segurado facultativo se aposentar na condição de pessoa com deficiência, desde que ela preencha todos os requisitos exigidos justamente na lei. E como já falei, o que se considera uma situação ideal para quem recebe o BPC é contribuir com a alíquota de 11%. E os requisitos para se aposentar como pessoa com deficiência estão na lei complementar, a Lei 142 de 2003. A lei fala que a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência para o homem com deficiência leve aos 33 anos de contribuição, com deficiência moderada aos 29 anos de contribuição e deficiência grave aos 25 anos de contribuição. E para as mulheres com deficiência, nesse caso, deficiência leve aos 28 anos de contribuição, deficiência moderada aos 24 anos de contribuição e deficiência grave aos 20 anos de contribuição. Já a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a lei diz o seguinte: para o homem com deficiência ter completado 60 anos de idade, mais 15 anos de contribuição, e a mulher com deficiência, 55 anos de idade, mais 15 anos de contribuição. É na aposentadoria por idade que o beneficiário de BPC se enquadra para contribuir com a Previdência Social com a alíquota de 11% do salário mínimo, que no momento atual em que estou gravando esse vídeo, em 2022, é de R$ 1.212. Ou seja, você vai pagar R$ 121. Já em 2023, o salário vai aumentar e é com base no salário mínimo. Então, essa situação que você se enquadra para contribuir para a Previdência
e conseguir a sua aposentadoria lá no futuro e não ficar dependendo do BPC, de um benefício que você precisa ficar passando por perícia, precisa ficar dependendo de perícia, que você fica preocupado, achando que vai acabar, que não é um benefício que te dá segurança, que não gera 13º, que não gera pensão por morte para o segurado, que não gera tempo de contribuição para outra aposentadoria, para você se aposentar lá no futuro. Você precisa então contribuir como segurado facultativo para ter direito, para ter segurança e se aposentar pela lei da aposentadoria da pessoa com deficiência. Deixe aqui nos comentários qual a sua situação, qual a sua dúvida. Se você conhece alguém que na família, que tem alguém que recebe o BPC ou que necessita de um BPC, deixe aqui nos comentários para mim saber, para mim entender a sua situação. Deixa aí a sua dúvida, alguma dúvida que você tiver, que eu respondo todos os comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece e aproveite e deixa aí um gostei, ativa o sininho de notificação e muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.